Fala galera da academia, beleza? Belinati na área. Agora a gente vai mudar radicalmente de conteúdo. Só que não, né? Tá escrito aí na sua tela o quê? Histologia animal. Né, a galera acha que a gente está mudando radicalmente de conteúdo porque a gente veio de uma toada aí de uma sequência de aulas de genética, mas não se esqueçam que a gente começou esse semestre vendo bioquímica. Depois da bioquímica, vimos organelas, estruturas da célula, como, por exemplo, membrana, citoplasma, e depois divisão celular e metabolismo energético, né? Então, a gente está falando de célula, o alvo, o foco central, né, dessa frente que eu trabalho com vocês aqui na academia, é a célula. E quando a gente mexe com histologia, galera, histologia, obviamente, é o estudo do quê? É o estudo dos tecidos, muito bem. Só que, olha só, olha como é que a gente fala sobre as células. As células são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Agrupam-se em tecidos e estes, por sua vez, em órgãos. Então, quando a gente fala de tecidos, a gente está falando de células. A gente vai ter que dar uma olhada em vários tipos celulares aqui. Categorizar cada tipo de tecido pela célula que o compõe, né? E ainda caracterizar as células, se são poliédricas, se são ramificadas, se são alongadas, esse tipo de coisa, tá? Então, a gente vai mexer com as características morfológicas e as propriedades funcionais, né, dos tecidos. E de acordo com isso, a gente tem 4 tipos de tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Então é isso. São apenas 4 tipos básicos de tecidos que compõem os animais superiores. E a gente vai dar uma olhada aqui, ó, nesta nossa aula introdutória em tecido epitelial. A próxima aula, então, vai ser de tecido conjuntivo, a seguinte de tecido muscular e a última dessa sequência de histologia, antes de entrar na fisiologia, vai ser de tecido nervoso. Maravilha? Então, bora lá para o tecido epitelial, que é esse que está ali, ó, marcado, por exemplo, na superfície da pele deste braço humano que está destacando. Além disso, o tecido muscular, o tecido nervoso e todos esses que estão aqui embaixo, a gente vai descobrir mais cedo ou mais tarde que são todos tecidos conjuntivos, tá? Tecido conjuntivo propriamente dito, tecido ósseo, tecido cartilaginoso e o tecido sanguíneo. Então vamos lá. Quando a gente mexe com embriologia, e a embriologia é a base para a discussão dessa aula aqui, a gente chega numa fase chamada organogênese. A organogênese nada mais é do que o momento em que cada um dos folhetos, que estão marcados aqui, ó, em negrito, caixa alta, darão origem aos diferentes tecidos. Então, a gente tem o folheto ectoderme, o folheto mesoderme, o folheto endoderme. Nós, animais triblásticos, né? Porque existe ali, a gente vai ver também classificação de zoologia, animais que não têm folheto, que é o caso das esponjas, e animais com 2 folhetos, que é o caso dos quinidários. Maravilha? Dentro dessa organogênese, mexendo com esses 3 folhetos, de onde é que derivam as células que são alvo dessa aula, que são as células epiteliais? Vejam lá, da ectoderme, formando a epiderme, os anexos epidérmicos e o esmalte do dente, e ainda as mucosas bucal, nasal e anal, e uma parcela também da mucosa vaginal. Quando a gente olha aqui para a mesoderme, a gente também tem origem, né, do tecido epitelial, formando a porção de revestimento interno do sistema genital. Esses são os 2/3 finais do canal vaginal, o sistema urinário, o sistema circulatório e o córtex da glândula suprarrenal, também chamada de glândula adrenal. E ainda, derivando de endoderme, a gente também tem tecido epitelial, formando o aparelho respiratório, né, a parte ali do pulmão, da traqueia, brônquio, bronquíolo, fígado e pâncreas, que são glândulas do sistema digestório, a mucosa intestinal, o revestimento da bexiga e da uretra, então não é toda a estrutura do sistema gênito-urinário que deriva de mesoderme, em termos de tecido epitelial, o revestimento da bexiga e da uretra são derivados de endoderme, e as estruturas da hipófise anterior e da tireoide, que são glândulas, né, do sistema endócrino, derivam da endoderme. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que a ectoderme dá origem a tecido epitelial, que está nessa caixinha vermelha, e dá origem também a tecido nervoso, que é o que não está marcado. A mesoderme dá origem a epitelial, que está nessa caixinha vermelha, e dá origem também a musculatura e tecidos conjuntivos. E a gente está vendo que a endoderme vai dar origem apenas
a tecidos epiteliais, que está marcado nessa caixinha vermelha. Maravilha? Sigamos adiante. Eu trouxe aqui uma questãozinha da Universidade de Pernambuco, tá? Caiu no ano de 2018, para a gente dar uma olhada nesse esquema, né, de origem embrionária dos tecidos. Não é tudo que tem nessa questão que a gente já viu, então a gente vai ter que dar uma olhada, tá? Apenas nas partes que nos cabem neste momento. Então eu vou pular aqui algumas partes e depois você, por favor, volte nessa questão e resolva o restante dela. Então o que ele quer? Ele quer que você observe as imagens a seguir. Aqui ele tem um corte de traqueia, aqui tem um corte de fêmur e aqui tem um corte de bíceps. Então já dá para fazer umas inferências aqui. Fêmur é osso e osso é tecido conjuntivo. Bíceps é músculo, tá? E mais especificamente o músculo estriado esquelético. E aqui a gente tem um corte de traqueia. O que sobrou então para ser o corte de traqueia? Já que essa questão aqui vai querer comparar 3 diferentes tipos de tecidos com os folhetos embrionários mais lá embaixo. Então, o corte de traqueia não vai ser nem tecido nervoso, tá? Nem tecido conjuntivo e nem tecido muscular, porque o muscular e o conjuntivo a gente já gastou aqui embaixo, e o tecido nervoso não está caracterizado aqui, porque deveria ter neurônios, a gente não está reconhecendo neurônios. Então, o corte de traqueia é um exemplo de tecido epitelial, certo? E lá embaixo, nos folhetos, esse desenho aqui, ó, pode parecer meio estranho, mas ele é bem interessante, bem importante da gente discutir. E ele está mostrando aqui um embrião fazendo a sua implantação no endométrio. Este embrião que está fazendo a sua implantação no endométrio tem aqui, ó, na parte inferior a cavidade vitelínica. E esse tecido de número 3, na verdade esse folheto de número 3, é a endoderme. Na parte superior ele tem a cavidade amniótica. E esse tecido de número 1, ou melhor, esse folheto de número 1 é a ectoderme. E no meio dos dois só poderia ser mesoderme. Então, o que a gente viu agora mesmo? Né? Que o tecido epitelial é derivado dos 3 folhetos, enquanto que o tecido conjuntivo é exclusivamente derivado do folheto mesoderme e o tecido muscular também do mesmo folheto. Então, fazendo a avaliação aqui das alternativas, olha só o que a gente chega. Né? Letra B é a resposta dessa questão, por quê? Vamos dar uma lida. Mesmo que a gente não saiba ainda o que é um tecido pseudoestratificado, em termos de tecido epitelial, a gente sabe, ó, que ele pode ser de origem endodérmica. Tá vendo isso? E esse tecido é constituído por células cilíndricas, ciliadas, alturas diferentes. Tá, tudo bem. Essa parte a gente ainda não viu. Então vamos pular ali para a letra C. O tecido B é cartilaginoso. Bom, fêmur, já dá para imaginar que seria osso. Então difícil falar que é cartilaginoso. E ele está falando que é de origem mesodérmica. Poderia. E olha só o que tem de erro na letra C. Ele está falando que o cartilaginoso é de constituição rígida. Não. Cartilaginoso é de constituição flexível. Então, erro interno na letra C. Letra D de dadinho. O tecido B é ósseo, falando que ele é de origem ectodérmica. Não. O tecido ósseo é derivado exclusivamente de mesoderme. E letra C, ele está falando que o bíceps é músculo liso. Não, músculo liso é músculo involuntário, o bíceps é naturalmente músculo voluntário. Certo? E ele está falando outras coisas ali, ó. Ele está falando que a contração é involuntária, tá vendo? Para muscular do tecido C, o bíceps é obviamente voluntário. Então a gente conseguiu eliminar por erro interno letra C, D e E. E a letra A? Qual é o problema da letra A? A letra A está falando que na traqueia a gente faz processo de absorção. Esse seria o erro interno da letra A. Então, perceba que mesmo sem muita informação aprofundada, conhecendo algumas coisas, usando um pouquinho aqui de jogo de cintura, né, até de uma tal malandragem, de algum conhecimento de biologia, você consegue fazer a correta associação numa questão dessa natureza que junta 2 tipos de imagem e um conjunto de conceitos aqui nas alternativas. Massa, então, resposta letra B de bolinha. Seguindo adiante. Como a gente estava, então, falando nessa questão que acabou de passar, o tecido epitelial tem células que são poliédricas e justapostas. O que isso quer dizer? Que as células estão grudadinhas umas com as outras e esse contato entre elas, que é intenso, faz com que elas assumam formas que são poliédricas. E isso porque elas estão justapostas. O que quer dizer justapostas? Que não há grande espaço entre elas. Por quê? Porque o tecido epitelial tem pouca ou nenhuma matriz extracelular entre as células. Vai ter uma forte adesão entre essas células, garantidas pelas junções, como, por exemplo, junção do tipo desmossomo, e essas células são polarizadas. O que é essa polarização? Polarização mostra o seguinte:
tem um conjunto aqui, ó, de faces dessas células que estão voltadas para esse espaço que está em branco, é a luz de um órgão, certo? E este conjunto de células que está voltado aqui, e essa face aqui, desculpa, dessas células está voltada para baixo, onde eu encontro, né, esse conjunto apoiado sobre um outro tecido que a gente vai descobrir já já, que é o tecido conjuntivo. Então, para um lado, essa célula consegue fazer absorção e eliminação de secreção, e para o outro lado, a membrana está colada aqui. O núcleo, vejam, está próximo desse ponto de contato, então essa é a polarização das células, mostrando que ela tem um lado com um certo conjunto de características, o lado oposto com outro conjunto de características, e isso vai garantir a ela, né, a execução de suas funções. Funções quais sejam? Basicamente as duas primeiras. Função de revestimento, seja do lado de fora do corpo ou do lado de dentro, como revestimento interno do útero, revestimento interno da boca, revestimento interno do estômago, revestimento interno do pulmão, e também o próprio revestimento externo, como a epiderme, componente da pele. E ainda a capacidade de promover secreção e excreção, né? Vão lançar coisas para fora de si mesmas. E essas duas funções aqui de baixo, a gente coloca basicamente como funções especiais do revestimento, tá? Porque é o tecido de revestimento que garante, por exemplo, a percepção de estímulos como o olfato ou o paladar, ali dentro do nosso, da cavidade nasal ou na superfície da língua, e ainda lá em ovários e testículos, como sendo responsáveis pela formação de gametas, tá? Então, esses dois aqui de baixo podem ser entendidos como uma variação da função de revestimento. Seguindo adiante, né, a gente vai entrar agora na definição de epitelial. Epitelial deriva do termo epi, que vem do grego, que significa sobre, e teleo, que também vem do grego, que significa papila. Isso, traduzindo para o conhecimento que a gente tem hoje, seria o seguinte: é aquele tecido que fica sobre o tecido conjuntivo, porque é no tecido conjuntivo que eu normalmente encontro a formação de projeções. Essas projeções são as tais papilas. A gente vai ver numa imagem já já, ok? E ele se apoia, o tecido epitelial, se apoia sobre a lâmina basal. A lâmina basal não é visível ao microscópio óptico, é visível apenas ao microscópio eletrônico, e essa lâmina basal é um conjunto de proteínas, como colágeno, laminina e proteoglicanas, que vai separar e aderir o epitélio, né, ao tecido conjuntivo adjacente, permitindo trocas de substâncias, tanto no sentido do conjuntivo para o epitelial, quanto no sentido do epitelial para o conjuntivo. E o epitelial precisa mesmo desse contato com o tecido conjuntivo, porque o epitelial não possui vasos sanguíneos, né? Então, quando você absorve alguma coisa lá no epitélio do seu intestino, você tem que passar do epitélio para o conjuntivo, que então passa para a vascularização sanguínea, que distribui para o restante do corpo. Além disso, no epitélio não existem as estruturas de sensibilidade, né, o que a gente chama de corpúsculos sensoriais, e ali vai ter apenas um conjunto de terminações nervosas que são livres. Isso vai fazer mais sentido quando a gente estiver estudando o tecido conjuntivo. E aqui, então, tem a imagem do epitélio apoiado sobre o conjuntivo, no conjuntivo evidenciado o vaso sanguíneo, e aqui, ó, essas projeções de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, entre o epitélio e o conjuntivo, que é a região que aqui está descrito como sendo papila. Bora para frente. Esse tecido epitelial precisa ser entendido também lá voltando para as nossas aulas de citologia, nas suas especializações de membrana. Como o tecido epitelial é responsável por fazer absorções, nada mais, né, justo do que esperar uma modificação de membrana chamada de microvilosidade. Lembra? A microvilosidade é um conjunto de dobras de membrana que aumenta a superfície de contato, e isso é responsabilidade de um conjunto de estruturas do citoesqueleto, que são as fibras, né, de actina, os microfilamentos de actina. Ainda, essas células estão fortemente aderidas, lembra-se que a gente acabou de falar? Quem garante essa adesão é tanto a zônula de adesão, que é feita basicamente de estruturas, né, derivadas também da actina, como eu falei da microvelocidade, como do desmossomo, que é derivado, né, dos filamentos intermediários de queratina. Tem também o M-desmossomo, que faz a junção da célula à lâmina basal. Então, a lâmina basal já tem uma forte condição adesiva, mas M-desmossomos e também, né, junções
de adesão que tem aqui embaixo vão garantir o aumento dessa força de adesão em relação à lamina basal. E essas células conversam entre si e elas fazem uso da junção gap para fazer esse tipo de troca de substâncias, certo? A respeito dessas especializações de membrana, eu trouxe essa questão aqui da Federal de Santa Catarina de 2020 para a gente tentar avaliar. Ele está mostrando aqui na figura 1, né, um conjunto de estruturas que a gente já vai aqui dar um spoilerzinho, tá? Você talvez ainda não reconheça, mas a gente vai ter que reconhecer mais adiante. Isso daqui é fibra muscular. E mais do que fibra muscular, isso daqui está com cara de ser fibra muscular estriada cardíaca. Por que a gente tem essas noções que é uma fibra muscular? Primeira coisa, tem uma riqueza gigante, né, de mitocôndrias. Outra ideia, aqui ó, tem bandas escurinhas e bandas claras. Essas bandas escurinhas aqui ó, são as estruturas dos filamentos contráteis de miosina. E essa porção aqui mais clara, onde tem essa linha preta, tá, é o que a gente vai ter os conjuntos de proteínas actina. Então isso daqui é o sarcômero. E além disso, tem essa junção comunicante aqui ó, nesta regiãozinha da membrana que sofre essa dobra. Isso aqui é uma região chamada disco intercalar. E o disco intercalar, além da junção comunicante, ainda tem zônula de adesão. Então, por que eu trouxe essa questão para a gente? Porque tem essas especializações de membrana, zônula de adesão, desmossomo e junção comunicante. E a figura 2? A figura 2 já tem muito mais cara de tecido epitelial, primeiro, pela presença aqui em cima ó, das microvilosidades, e depois, pelo conjunto, né, de zônula de oclusão, adesão, desmossomo comunicante e os hemidesmossomos, como a gente acabou de ver. Então, vamos fazer a avaliação das afirmações, né? Então, sobre as junções celulares representadas nas figuras e sobre as especializações, o que é correto afirmar? Então, por que a primeira está errada? Essas junções são responsáveis por manter unidas células do tecido conjuntivo. Não. Aqui está mostrada, né, uma estrutura muscular e aqui está mostrada uma estrutura epitelial. E células do conjuntivo, veremos na próxima aula, são células que têm grande quantidade de matriz intercelular entre elas, tá? Então, elas não vão se manter unidas. Segunda, certinho, nos discos intercalados há várias junções comunicantes que fazem com que o estímulo possa se espalhar rapidamente por todas as células musculares estriadas cardíacas, o que leva o coração a se contrair. Olha que bonitinho, né? A gente vai ter que olhar de novo para essa questão quando a gente estiver mexendo com tecido muscular, mas já fica aqui a introdução. 04 também é certa. Observa-se, vejam, no tecido epitelial interno do intestino delgado, projeções da membrana celular que ampliam a capacidade de absorção, conhecidas como microvilosidades. Certinho, vejam lá. 08 é uma afirmação falsa. O que tem de errado nela? A diferença estrutural entre o tecido muscular estriado esquelético, o tecido estriado cardíaco e o tecido muscular liso é a quantidade decrescente de discos intercalados entre eles. Na verdade, é uma condição não quantitativa, como ele apresentou aqui, que vai ter cada vez menos, mas é uma questão qualitativa. Disco intercalar é exclusivo do estriado cardíaco, não existe nem no esquelético e nem na musculatura lisa. E a 16 é uma afirmação falsa também. Onde é que está o erro da 16? No tecido epitelial interno do delgado, intestino delgado, a zônula de oclusão seleciona substâncias que serão transportadas diretamente para o sangue. Não, a zônula de oclusão faz o que o nome promete, ela oclui, ela fecha, ela impede trocas. Então, quando ele fala que é responsável por selecionar substâncias, isso está completamente errado. Ocluir é sinônimo de fechar, isolar. Certo? E ainda fala que elimina a necessidade de substâncias passarem por dentro. Não, as substâncias, por causa da zônula oclusiva, justamente terão que passar dentro da célula, porque não vão conseguir passar por entre as células. Tá? Então, esses exercícios aqui, eles são mais para a gente ver como é que isso é cobrado no vestibular, tá? Das coisas que a gente está apresentando e também para algum aprendizado. Por enquanto, não são exercícios de teste propriamente dito. Epitélio de revestimento, então. Vamos fazer o recorte agora para o revestimento. No epitélio de revestimento, a gente faz a classificação de acordo com o número de camadas. Ou vai ser um epitélio que tem uma camada apenas, chamado de não estratificado ou simples,
ou ele vai ser o estratificado quando tiver duas ou mais camadas. Essas camadas a gente conta a partir da lâmina basal. Então, se todas as células do epitelial tocam a lâmina basal, isso é um tecido simples. Se eu tenho um conjunto de células que tocam a lâmina basal e um conjunto de células que fica com esse conjunto entre elas e elas não conseguem tocar na lâmina basal, então isso já é um tecido estratificado. E todos esses dois tecidos, estratificados ou simples, serão classificados como pavimentosos, cúbicos, prismáticos, ou então o pseudoestratificado para o simples ou de transição para o estratificado, quando a gente olha a camada de células que está mais distante da lâmina basal, ou seja, a camada de células que é a última camada. No caso do simples, a última é a única camada. No caso do estratificado, é aquela que está mais distante, então, da região da lâmina basal. Então, vejamos uma imagem sobre isso. Aqui a gente tem exemplo de tecido simples. Esse daqui é o pavimentoso. Pavimentoso é quando a gente tem células que estão achatadas, ou seja, a dimensão altura é muito menor do que a dimensão largura. Quando a gente tem o epitélio aqui ao lado, né? A gente tem um epitélio cúbico. Esse epitélio cúbico são células que têm mais ou menos altura e largura equivalentes. No epitélio prismático, aqui o terceiro desenho da parte do simples, são células que têm a altura muito maior do que a largura, então por isso ele é chamado de colunar ou prismático, ainda cilíndrico. E o pseudoestratificado é chamado de especial pelo seguinte: ele é um conjunto de células do tipo simples, ou seja, todas as células tocam a lâmina basal. O que está acontecendo é que cada uma dessas células tem uma altura diferente, ou seja, nem todas as células chegam até a altura que as outras chegam. Então, existe uma assimetria do tamanho final, mas todas elas tocam a lâmina basal. E por causa dessa diferença do comprimento, do tamanho das células, os núcleos ficam em posições diferentes. Então, dá a impressão, para alguém que não está treinado a observar células epiteliais, que aqui a gente tem mais de uma camada, quando isso não é verdade. Aqui tem apenas uma camada. Veja, esta célula que eu estou aqui marcando com laser toca a lâmina basal. Esta vizinha também toca, esta vizinha também toca. Essa daqui, ó, ela pode até não chegar lá em cima, mas ela toca a lâmina basal, tá vendo? Todas as células tocam a lâmina basal. Essa é a condição de existência do tecido simples. O caso dos estratificados, são esses daqui de baixo, 1, 2, 3, 4, 5 desenhos. A gente tem o estratificado pavimentoso, tá vendo a camada de cima aqui, olha, é pavimentoso que nem esse daqui, apesar de ter várias camadas entre ela e a estrutura lá embaixo. Tá? A gente tem o pavimentoso queratinizado, ou seja, tem uma camada de queratina sobre essa última camada de células pavimentosas. E aí é interessante observar que a distância dessas células em relação à lâmina basal nunca vai ser muito grande, e isso porque o tecido epitelial é avascularizado, então ele depende de nutrientes que derivam lá do tecido conjuntivo. Então, se essas células estiverem muito distantes, elas não vão receber nutrientes, né, em quantidade e velocidade adequadas. Temos aqui o prismático, que a última camada de células é mais alta que larga, e aqui o cúbico, que a última camada de células é tanto alta quanto larga, ou seja, a altura e largura são equivalentes. Aqui no cantinho temos um epitélio de transição. Esse epitélio de transição é quando a gente tem um órgão que apresenta grande capacidade de expansão e contração. É o caso da bexiga urinária. Então, quando a bexiga urinária está plenamente cheia de urina, a gente espera que as células estejam esticadas, elas vão ficar com uma aparência pavimentosa. Quando essa bexiga urinária tiver sido esvaziada, essas células vão ficar comprimidas, vão ficar com uma aparência colunar. Então, intermediariamente, quando ela não estiver nem muito cheia, nem muito vazia, a gente vai ter um epitélio que é semelhante ao epitélio cúbico, chamado de epitélio de transição. Existe alguma discussão sobre esse epitélio. Ele, na verdade, foi reconhecido como um epitélio mais prismático do que qualquer outro tipo, mas ainda tem algumas provas que cobram como epitélio de transição, por isso que ele está assim apresentado. Onde ocorrem esses epitélios é o que essa imagem está trazendo. Então, o epitélio aqui, ó, pseudoestratificado, ciliado, acontece na região das fossas nasais, na região da traqueia e dos brônquios, ou seja, na via respiratória, a gente espera esse tipo de organização. O simples pavimentoso acontece, por exemplo, na região aqui, ó, da superfície dos alvéolos pulmonares e também revestindo vasos sanguíneos e linfáticos numa região chamada de endotélio, porque ali a gente tem trocas intensas. Então, tecidos epiteliários onde trocas intensas são realizadas, é bem plausível esperarmos um tecido epitelial simples pavimentoso.
Temos nos túbulos renais o simples cúbico, ele também faz trocas, ele também tem capacidade ali, né, de apresentar permeabilidade, mas ele acaba formando, né, esse tipo de célula. Lá na região do estômago, um epitélio simples prismático, né? O estômago não é lá o melhor lugar para fazer absorções, o estômago é mais para fazer digestão, mais como um ambiente de proteção imunológica por causa da sua acidez. Então, não é interessante para o estômago um epitelial simples pavimentoso. E aí a gente tem aqui à direita os epitélios formados por várias camadas, os estratificados. O primeiro, né, estratificado pavimentoso, que a gente encontra na pele, na boca e no esôfago. No seguinte, na bexiga urinária, lembra que eu falei do epitélio de transição? Olha lá. E por fim, na região da uretra, a gente vai encontrar um estratificado prismático. Então pronto, está marcado aqui tecidos simples, tecidos que são chamados de estratificados, de acordo com os tipos de prismático, pavimentoso, colunar, né, cúbico e tudo mais. Ok? Seguindo adiante. Uma questão aqui da UFPR 2017, discursiva para a gente avaliar. Diz assim, ó. O tecido epitelial do esôfago de animais é geralmente estratificado, ou seja, possui várias camadas de células. Em alguns casos, ele pode ser queratinizado. Que diferença existe entre os hábitos alimentares de animais com e sem epitélio do esôfago queratinizado? Essa questão aqui, se ela fosse uma questão de evolução, ele poderia explicar, né? Ele poderia pedir para você explicar de acordo com Lamarck qual é a diferença ou não, né? Qual é a diferença entre a queratinização ou não do esôfago desses animais, de acordo com Darwin. Então, para Lamarck, o uso e o desuso levaria à queratinização, e para Darwin, você faria a seleção. Mas o que ele quer? Ele quer a diferença entre os hábitos alimentares desses animais em relação ao estômago queratinizado. Então, vamos ver a resposta. A presença de um epitélio queratinizado no esôfago reflete um tipo de nutrição em que o alimento promove abrasão na parede interna do estômago. Abrasão aqui poderia ser sinônimo de atrito. Então, ele vai comer um alimento, né, que tem grande quantidade de espinhos, que tem uma grande quantidade de substâncias, né, que são agressivas com relação ao estômago. Então, ele pode ter veneno, ele pode ter ácido. Então, por isso, vai ter essa queratinização. A ausência de queratinização indica a ingestão de alimentos mais moles e que não causam dano ao epitélio esofágico. Tá. Voltando para a ideia que eu brinquei aqui agora entre Lamarck e Darwin, a gente tem sim alguma adaptação dos nossos epitélios em relação a estímulos externos. Então, por exemplo, se você come, né, comida muito quente, se você toma café muito quente, se você ficar agredindo o seu esôfago com coisas muito quentes, sim, o seu esôfago pode ganhar ali uma alteração do seu revestimento. Isso se chama metaplasia. A metaplasia não confunda com neoplasia. Neoplasia é a formação de uma estrutura nova e ela está associada a tumores. Tá? Quando a gente fala ali, né, do entendimento do câncer, o câncer deriva de um tumor e o tumor deriva de uma neoplasia. Mas vamos falar de metaplasia. É uma alteração reversível quando uma célula adulta, epitelial ou mesenquimal é conjuntivo, tá? É substituída por outra de outro tipo celular. Pode ser interpretado como uma tentativa do organismo substituir um tipo celular exposto a um estresse. Então, ele vai colocar ali um tipo celular mais apto a suportá-lo. E aqui está uma tabelinha que sumariza isso. Então, tecido das vias aéreas, epitélio, né, colunar. Colunar é aquele que a gente acabou de ver que é o pseudoestratificado. E aí ele pode trocar para um epitélio pavimentoso. Então, ele vai trocar de um epitélio simples colunar para um epitélio estratificado pavimentoso. E o estímulo é, por exemplo, o tabagismo. Então, quando você fuma, o seu epitélio, né, das vias aéreas vai fazer essa troca por causa da agressão, por causa da temperatura do cigarro, da fumaça do cigarro. No caso da bexiga urinária, o epitélio que era de transição pode transformar-se em epitélio pavimentoso. E aqui é quando uma pessoa tem uma litíase urinária. Litíase urinária é quando você tem uma grande quantidade de cálculos renais, uma grande quantidade de pedras nas vias urinárias. E aí, o esôfago, você tem um epitélio que é chamado de escamoso, a mesma coisa de pavimentoso, tá? Escamoso e pavimentoso são sinônimos, e ele pode trocar para um epitélio que é colunar. E isso vai ser quando você tem, por exemplo, um refluxo gastroesofágico. Então, você tem lá um problema, por exemplo, na sua válvula chamada cárdia, o conteúdo do seu estômago fica refluindo para o seu esôfago e pode ocorrer essa metaplasia.
A metaplasia, como está descrito ali, ó, é uma alteração reversível, desde que os estímulos sejam cessados. Massa? Seguindo adiante. Essa é uma outra questão, certo? Que vai abordar agora justamente as imagens que a gente acabou de ver dos tecidos epiteliais e as suas localizações, tá? Então, ó, na figura são mostrados 4 diferentes tipos de epitélios. Associe, então, cada tipo de epitélio, a sua estrutura e localização em humanos. E aí, assinale o que for correto. De novo, a questão é mais para a gente ver como é que cai, a gente aprender com a questão, do que um teste de conhecimento. Então, por isso que eu já dou a resposta antes e discuto por que está certo ou errado. Então, o primeiro é certo. Em tem-se um epitélio simples, cúbico, olha lá, de fato, uma única camada e ele é realmente cúbico. Esse epitélio é formado por uma só camada de células cúbicas. Legal, choveu no molhado. Entre outros locais, ocorre nos túbulos renais, tendo a formação básica de absorção de substâncias úteis presentes na urina, devolvendo-as para o sangue. Perfeito, certinho, por isso que marcamos como certo. A segunda também é correta. Na imagem 2, tem-se o epitélio simples pavimentoso, formado por células achatadas e dispostas em uma única camada. Sim, foi isso que a gente viu. É um epitélio que permite a passagem de substâncias, sendo encontrado em alvéolos pulmonares, revestindo vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Maravilha. Totalmente de acordo com a descrição que a gente acabou de fazer. 04. Em 3 é mostrado um epitélio pseudoestratificado. Ah, mas você fala, tá certo. Calma, de repente é outra coisa que está errado. Olha o que ele fala. Esse epitélio é formado por mais de uma camada de células. Não, lembra? Esse epitélio finge que é estratificado. Ele é um estratificado de mentirinha. Então, ele é formado por apenas uma camada de células. Está errado. Vamos ver o resto. Com núcleos de tamanhos diferentes. Não, núcleo de tamanho diferente não. Núcleos em alturas diferentes. Outro erro. Ocorre na cavidade nasal, na traqueia e nos brônquios, onde possui cílios e glândulas mucosas. Certo, essa parte está certa. Auxilia na remoção de partículas estranhas das vias aéreas? Sim, porque esse muco ele vai ter a capacidade de aderir-se, né, às partículas estranhas e esses cílios fazem a movimentação do muco para jogar para fora. E a última, a 08, é correta e está dizendo que na imagem 4 é mostrado um epitélio simples prismático. Exatamente. É formado por uma camada de células altas, chamada de prismáticas ou colunares, e ocorre, por exemplo, revestindo o estômago e os intestinos. Sim, lembrando que no intestino, a gente vai esperar encontrar aqui na superfície microvilosidades. Massa? Seguindo adiante, então. Quando a gente fala de tecido epitelial, é muito comum que as pessoas já comecem a pensar sobre a pele humana. Então, vamos primeiro fazer a informação aqui de que a pele humana é um órgão. A pele humana não é só um tecido. Ela é uma junção de 2 tecidos. No caso, o tecido epitelial, formando a epiderme, é essa partezinha bem fininha aqui da superfície, está vendo que ela se apoia sobre dobrinhas? Essas dobrinhas são as tais papilas. E a derme? A derme é tecido conjuntivo. Como é que a gente sabe que a derme é tecido conjuntivo? Porque, por exemplo, na derme, a gente tem estruturas como vasos sanguíneos, coisas que não existem na epiderme. E aqui tem uma tal de tela subcutânea. Essa tela subcutânea nada mais é do que a hipoderme. A hipoderme, olha o nome dela, subcutânea, abaixo da pele. A hipoderme não faz parte da pele e é um tecido conjuntivo especial chamado de adiposo. Vamos continuar observando aqui. A pele humana está apresentando aqui, ó, este anexo, que é o tal do pelo. O pelo é um anexo epidérmico. Pode parecer que ele é conjuntivo, porque ele está bem aqui no meio da região chamada derme, só que ele vem lá da superfície, se você acompanhar aqui, ó, com carinho e atenção, ó, ele vem descendo aqui, ó, e tudo isso daqui é estrutura epidérmica que afunda na estrutura dérmica. E aí ele tem uma glândula sebácea associada a ele tem um músculo associado a ele, que é o músculo eretor do pelo, quando a gente arrepia, e tem aqui do lado uma glândula sudorípara. E a gente também vai ver já já que a glândula sudorípara é uma estrutura que deriva lá de cima do epitélio e que afunda no conjuntivo e volta, né, fazendo a sua secreção lá justamente na superfície da pele, que é exatamente para onde a gente sua. Vamos diminuir esse desenho aqui. Opa, fui para o lado errado, perdão. Vamos diminuir esse desenho aqui e vamos fazer o aumento da parte que nos interessa, porque a gente está numa aula de tecido epitelial. Na aula de tecido conjuntivo, a gente olha mais para dentro, tá bom? Então, vamos fazer o aumento do epitelial. O epitelial é a região da epiderme, e essa região da epiderme, vejam bem,
É um epitélio estratificado queratinizado. Essa camada queratinizada da epiderme é a camada mais distante da lâmina basal. E ela é chamada de camada córnea, porque ela tem justamente a tal da queratina. Sob a camada córnea, uma camada chamada de granulosa, e ela ganha esse nome porque ela tem grande quantidade de grânulos de queratina dentro dela. Antes da granulosa, até, mas lá embaixo a gente tem a camada espinhosa, uma camada que se multiplica, né, intensamente. E aí, mais embaixo, a camada chamada basal, que é onde as divisões celulares estão acontecendo. Então, a divisão celular acontece na camada basal, essas células que se multiplicaram passam para a espinhosa, essas células vão sintetizando a queratina, acumulam na forma de grânulos, torna-se a camada granulosa e, finalmente, as células da superfície da pele estão mortas. E essas células mortas da superfície da pele garantem, por exemplo, proteção contra vírus, contra bactérias, certo? Porque eles não vão conseguir encontrar um ambiente, vamos chamar de hospedeiro, quando eles chegarem na superfície da pele. E isso daqui descama o tempo todo, todo dia, e isso faz parte da poeira da nossa casa. Quase metade da poeira da sua casa pode ser resto de pele morta das pessoas que aí habitam. Professor, e aquela camadinha lá embaixo que não tem nomezinho, o que é aquilo? Bom, aquela camadinha lá embaixo é um pedacinho da derme que ficou apresentado aqui, que é onde se apoia a epiderme. Tá vendo essa célula diferente aqui? Essa célula diferente aqui, ó, vamos dar um destaque para ela. Essa célula diferente é o melanócito. Melanócito é a célula produtora de grânulo de melanina. Esta célula, chamada de melanócito, é uma célula epitelial, fica aqui junto da região basal, vai sintetizando a melanina de baixo para cima, certo? De acordo com o patrimônio genético, produzir mais ou menos, e de acordo com o estímulo ambiental, se eu vou produzir naquela faixa que o patrimônio genético me permite, menos se eu tomar menos sol, ou mais se eu ficar mais exposto à radiação solar. E esses grânulos de melanina vão ficar justamente entre as células epidérmicas, tá? Já dá para entender, então, que quando você faz uma tatuagem, a tatuagem não fica na estrutura epitelial, a tatuagem tem que ficar na estrutura dérmica, por dois motivos. Não sei se você já fez, mas se já fez ou se já viu alguém fazendo, deve ter percebido que a tatuagem sangra. Então, esse sangue deve ter sido derivado da camada chamada derme. E outro motivo, ao contrário dessas células, dessas estruturas que descamam com o tempo, a tatuagem permanente, como o nome sugere, é permanente. Então, ela vai ficar, na verdade, aqui na região dérmica. E outra coisa que vale a pena falar antes da gente sair desse slide, é que além do pelo, a unha também é um anexo epidérmico. Então, dá uma olhada aqui embaixo, ó, dá uma olhada bem pertinho da estrutura do corte do dedo aqui, ó, lateral. Quando a gente dá uma observada o que tem por debaixo da unha, é a estrutura epitelial lá, a região papilar, tá vendo a região papilar, por onde, né, a gente tem a diferenciação da região do epitélio para o conjuntivo? E ó, essa estrutura, né, epitelial, ela dá a volta em toda a unha e é ela responsável pela formação da unha. Então a unha, a garra, né, se eu estiver olhando para um animal como, por exemplo, uma onça, ela é também um anexo epidérmico. Passando adiante, além do epitelial de revestimento, temos também o epitelial secretor. O epitelial secretor é classificado de diversas maneiras. Duas classificações estão aqui. Uma delas é de acordo com o número de células e a outra é de acordo com o destino da secreção. Então, primeira classificação, de acordo com o número de células. Eu posso ter uma única célula sendo responsável pelo processo de secreção e isso vai ganhar o nome de célula caliciforme. Se eu tiver um conjunto de células, eu posso ter uma glândula chamada de intraepitelial, ou então essas duas conformações aqui, ó, de glândulas que diferem de acordo com o destino da secreção, que são as glândulas exócrinas e as glândulas endócrinas. Como é que é a diferença do destino da secreção de uma glândula exócrina para uma glândula endócrina? A diferença é a seguinte, minha gente. Uma glândula, seja ela exócrina ou endócrina, deriva do epitélio que está aqui marcado. Então, esse conjunto de células, que são branquinhas e cor de laranja, estão mostrando para a gente que as cor de laranja vão se diferenciar em células secretoras e as branquinhas vão manter o seu perfil de revestimento. Essas células em laranjinha, elas podem se invaginar, aprofundar, mergulhar no tecido conjuntivo, como aqui está mostrando,
e manter o contato com o epitélio de origem. Esta região aqui, ó, onde o contato com o epitélio de origem está sendo mantido, ganha o nome de ducto. Então, glândulas exócrinas mantêm o contato com o epitélio de origem através de um ducto. Esse ducto é por onde eu tenho a eliminação da secreção para fora do tecido epitelial, certo? Então, se a secreção é para fora do tecido, é uma secreção exócrina. Se por outro lado eu tiver a secreção aqui, ó, para dentro do tecido, ó, não está indo para fora do tecido, está ficando dentro. E está sendo, de acordo com o que a gente vai ver já já, né, está sendo distribuído para o resto do corpo através de vasos sanguíneos. Isso são glândulas endócrinas. Essa primeira aqui é uma glândula endócrina, essa daqui também, elas são um pouquinho diferentes, a gente já vai ver a diferença entre elas. Tá legal? Então, secretou para fora do tecido através de um ducto, mantendo contato com o epitélio de origem, glândula exócrina. Secretou para dentro do tecido e o principal alvo, digamos assim, dessa secreção é o tecido conjuntivo, então temos uma glândula endócrina. Tecido conjuntivo, nesse caso, sanguíneo, tá? É uma glândula endócrina. Passando adiante, olha a questão da UEPG Estadual de Ponta Grossa 2019, mostrando uma célula caliciforme, que é uma estrutura secretora unicelular presente na parede do intestino, que vai fazer a secreção de muco. Muco são proteínas associadas a polissacarídeos. Por que ela se chama caliciforme? Ela tem esse formato de cálice, que ela é mais estreita embaixo e mais larga na sua superfície. Então vamos lá, vamos analisar as afirmativas aqui, né, dizendo que é correto e que é falso. A primeira é correta. A porção apical, que é o ápice da célula, ou seja, o oposto à base dela, a gente sabe que a base está aqui porque é onde está o núcleo, certo? Apresenta principalmente vesículas secretoras, que eliminam seus conteúdos para fora da célula por exocitose. Lembra da aula, né, de célula, que a gente falou de organela, a gente falou de secreção, de movimento? Então, está aqui sendo necessária para responder uma questão de histologia. Letra B de bolinha. Desculpa, número 2, eu li a letra B aqui da estrutura, foi mal. Número 2, os ribossomos, letra B, possuem... Opa, letra B é ribossomo, gente? Não, letra B é mitocôndria, viu como é fácil? Então, letra B, mitocôndria, não é ribossomo. Eliminação de secreção? Não, ribossomo não elimina secreção, tá? Ribossomo sintetiza proteína. Enquanto que o plasto, letra C, não, gente, isso aqui é uma célula do intestino, não vai ter plasto. Letra C é núcleo. É considerado um grande vacúolo armazenador? Não. Então, a 2 está completamente errada. 4, errada também. Onde é que está o erro da 4? As estruturas A e D são pouco abundantes em células animais secretoras, visto que suas funções se resumem basicamente ao controle da divisão celular e respiração intracelular, respectivamente. Galera, o que é a estrutura D de dado? Retículo endoplasmático rugoso. Olha como é abundante nessa célula. Então, pronto, já está errado falando que ele é pouco abundante. O que é a letra A? Letra A é o complexo golgiense. Célula secretora, bastante vesícula, muito complexo golgiense. Então, só pela abundância já está errado. E as funções também estão erradas. Controle de divisão celular, a gente associa com centríola, associa até com o próprio funcionamento do núcleo, não com as estruturas A e D. Né? E respiração é a mitocôndria. Tá? Então, ele errou isso, os apontamentos. E número 8, a número 8 está certa, falando que a principal função do retículo endoplasmático granuloso é a síntese de proteínas, e ele é muito desenvolvido em células que têm função secretora. Então, maravilha, tá? Essa é uma célula do nosso intestino, então uma questãozinha de histologia resolvida basicamente com conhecimentos sobre a citologia, que faz todo sentido. Passando adiante, então. Esse tecido epitelial secretor, então, eu falei que tinha várias formas de classificação, outras 2 formas de secreção, de classificação, é a forma de secretar e o tipo de secreção. Então, pela forma de secretar em primeiro lugar. A gente vai chamar ali de secreção holócrina ou de glândula holócrina quando eu tiver a célula inteira sendo colocada ali dentro da estrutura secretora, carregando a própria secreção através do ducto para fora. Tá? Então, isso daqui a gente vai encontrar em glândulas sebáceas. Vai ter ali uma perda de células? Vai, por isso que eu tenho uma intensa multiplicação celular aqui na base, veja que eu tenho uma nova célula se formando aqui, uma nova célula se formando aqui, está até representada a tal da mitose. Merócrina é a forma de secreção em que uma estrutura celular aqui, ó, joga a sua secreção para fora, mantendo-se intacta. Então, não vai nem a célula inteira e nem um pedaço da célula, que é o que está marcado
para uma glândula chamada, né, por secreção apócrina, também ganha o nome intermediário de holomerócrina, quando uma parte da célula, a porção arrancada da célula, fazendo a secreção. Então, ela não perde toda a estrutura celular, ela perde uma porção do citoplasma que carrega. Por que isso acontece com células pancreáticas e células mamárias, respectivamente? Basicamente, é por causa da natureza da secreção. Então, quando a célula secreta um fluido aquoso, digamos que é fácil para ela secretar. Então, é muito comum que células que têm secreção serosa sejam do tipo merócrino. Quando eu tenho uma secreção mucosa, quando eu tenho ali um fluido glicoproteico, uma parte da célula pode acabar sendo perdida. Mas é mais importante quando eu tenho aqui uma solução que é rica em lipídios, como é o caso do leite na glândula mamária. E quando eu tenho uma estrutura de secreção que é muito lipídica, que é o caso do produto de secreção da glândula sebácea, que é o sebo que fica sobre a pele, então isso vai conseguir ser jogado para fora apenas exclusivamente quando eu tenho a célula inteira sendo jogada. Vamos pegar aqui então essas célulazinhas, né? Formato dessas células: a serosa, a mucosa e a seromucosa, que é quando eu tenho um misto dessas coisas. O que está mostrando aqui para a gente? O padrão de atuação dessas células. Quando eu tenho a célula serosa, veja, eu tenho um núcleo não muito distante do ápice e um grande conjunto de vesículas de secreção lá na superfície. Quando ela é mucosa, eu tenho um núcleo bem afastado do ápice e uma grande quantidade de vesículas de secreção muito maiores, chegando próximas ali da região, né, do ducto de secreção. Seguindo, mais uma justificativa aqui para mais uma forma de classificação de glândulas, certo? É de acordo com a sua porção secretora. Percebeu que isso tudo se aplica a glândulas exócrinas, certo? Ó, classificação, número de células, a gente diferenciou exócrina de endócrina. Aí a gente fez a classificação aqui ó, de exócrinas pela forma de secretar, pelo tipo de secreção. Depois, ó, pela porção secretora. Então ela pode ser simples ou composta. Glândula simples é quando eu tenho, ó, percebam, um único ducto secretor. Mesmo que esse ducto receba o conjunto de secreção de várias estruturazinhas, por isso que ela é simples. Quando ela é composta, quer dizer que a parte secretora, aqui que está em azul, ela vai estar distante da região do ducto central, então eu tenho que ter um ducto para chegar até ela. Então, ó, 1, 2, 3 ductos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu tenho mais do que um ducto na composta e eu tenho apenas um ducto secretor na glândula simples. Cada uma delas é diferenciada em tubulosa, quando a estrutura secretora tem esse formato aí quase que de um dedo ou de um tubo de ensaio, e ela pode ser, né, ramificada, simples ou enovelada. E ela pode ser alveolar ou acinosa quando ela tem esse formatinho globoso. Então, glândula simples, tubulosa ou acinosa. Na glândula composta, também pode ser tubulosa, quando tem esse formato aqui ó, alongado, acinosa, quando tem esse formato aqui ó, arredondado, ou então túbulo-acinosa, quando é o intermediário dessas duas estruturas. A gente vai ter exemplos de glândulas simples para aqui jogar na aula, tá? A glândula sudorípara e glândulas compostas, quando a gente olha para a estrutura de secreção exócrina do pâncreas. Temos uma questão aqui, ó, da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, certo? Então, o que está falando? A representação esquemática da localização e da estrutura de uma célula secretora, certo? Ele quer que você diga um número que não corresponde à estrutura indicada. Então, número 1, ele está falando que é uma vesícula de pinocitose. Número 2, complexo golgiense. Número 3, retículo endoplasmático granuloso. E número 4, uma célula acinose. Então, o que interessa especificamente aqui para a nossa aula de epitelial é esse número 4, que ele fala que é uma célula acinosa. Com o que a gente acabou de ver aqui, ó, ela é sim uma célula acinosa, porque ele tem esse formato de gotinha, tá? Não é uma estrutura reta, como se fosse ali um dedinho, um tubo de ensaio. Então, o número 4 tem que estar certo. O que está errado aqui? Se você percebeu que ela é uma célula secretora, só pode estar errada número 1, porque uma célula secretora não é uma célula realizadora de pinocitose, que é um evento de endocitose. Uma célula secretora é uma célula realizadora de eventos de exocitose. Maravilha? Chegando já ao final dessa aula de epitelial, a gente vai chegar agora no epitelial secretor endócrino. A gente também classifica as glândulas endócrinas
Agora, de acordo com o arranjo celular e com a forma de sinalização. De acordo com o arranjo celular, em primeiro lugar, essas glândulas podem ganhar o nome de glândulas cordonais, né? Que é quando eu tenho essa estrutura aqui, ó, que parece um cordãozinho, esse conjunto de células verdes, que é a porção secretora. Ou então ela pode ser chamada de vesicular. A vesicular, ela tem essa forma aqui, ó, original, e depois ela acaba ganhando essa cavidade interna para onde ela joga o seu produto de secreção e depois isso é transportado via capilares sanguíneos para todo o corpo. Exemplo de glândula, né, com arranjo vesicular é basicamente a tireoide. Enquanto que das cordonais a gente tem uma grande quantidade de glândulas, entre elas a glândula adrenal, a hipófise, paratireoides, certo? E agora, de acordo com a forma de sinalização, a gente tem 3 tipos. A gente está acostumado a falar endócrino, que é o nome dela, mas olha como é que isso pode variar. Essa sinalização, essas formas de sinalização podem ser chamadas de endócrina, quando uma célula, chamada de célula do tipo 1, lança uma substância sinalizadora, provavelmente um hormônio, através da corrente sanguínea, até encontrar uma célula diferente, onde o efeito será realizado, que é a célula tipo 2. Ela vai ganhar o nome de parácrina, para quer dizer ao lado, quando essa célula tipo 1 liberar substâncias de sinalização para uma célula vizinha dela, de um tipo diferente, para que então ela faça a sua, né, modificação. Isso basicamente acontece quando a gente olha para a diferenciação celular. Uma célula produz os efeitos, né, as moléculas sinalizadoras de diferenciação celular para a célula vizinha, e essa célula vizinha recebe e se diferencia. Ou seja, não precisa da corrente sanguínea. Então, endócrino, a gente colocou que é para quando eu jogo para dentro do tecido e é ali descarregado na corrente sanguínea. Parácrino, de uma célula para outra célula vizinha. E autócrino é quando a substância liberada promove uma modificação na própria célula ou então em células do mesmo tipo. Tá? Isso é muito comum em mecanismos de feedback positivo, em que a liberação de uma substância pela célula acaba ativando a liberação de mais substância pela própria célula. E aí, a gente tem uma questãozinha sobre, né, essas estruturas glandulares para responder aqui na Universidade de Passo Fundo, caiu no ano de 2017. Fala assim, ó. As glândulas formam-se na fase embrionária da vida, a partir de uma superfície epitelial. Nas glândulas exócrinas, a parte mais profunda do cordão de células se desenvolve e assume a função secretora, enquanto o restante do cordão celular forma o ducto, pelo qual a secreção é eliminada para fora da glândula. Então, esse aqui, o que está em preto, é o ducto, esse aqui também é o ducto, e olha aqui o que a gente encontra. A gente encontra 3 ductos. Então, a glândula de número 1, galera, qual tipo que ela é? Ela é uma glândula chamada de glândula composta. As glândulas 2 e 3 são chamadas de glândulas do tipo simples. E essa glândula aqui, número 3, do tipo simples, parece ser uma glândula chamada de tubular. Essa glândula número 2 é uma glândula que parece ser do tipo acinosa. Tá? Então, vamos olhar ali as alternativas. Né? Quanto às formas das glândulas, 1, 2 e 3, a gente vai classificá-las respectivamente de que jeito? Bora para a resposta. Letra A. A primeira é túbulo-acinosa, a segunda é acinose e a terceira é tubular. Ai, mas eu não consigo diferenciar tão bem. Bom, daria para diferenciar de outra maneira. Vamos lá. O que é apócrina? Apócrina é uma forma de classificar de acordo com a maneira que ela secreta. Apócrina, uma parte da célula é liberada junto com a secreção. Não é o que a questão e as figuras tratam. A apócrina, então, está fora. Então, letra B, por causa de apócrina, está fora. Letra C, por causa de apócrina, está fora. E letra E, por causa de apócrina, está fora. Percebeu? Então, sabendo algumas coisas-chave, aqui a malandragem e o rebolation, você consegue responder essas questões. Por que a letra D está fora? A letra D inverte, tubulosa e acinosa. Se você entender um pouquinho do formato ali, ó, de tubulosa e acinosa, perceba que não é a número 1 que vai te fazer escolher a resposta. São as número 2 e 3. Então, aqui fica na questão da UPF 2017, a resposta é a letra A. E aí, né, último slidezinho, a gente tem que também acessar aqui o que a gente chama de órgãos mistos, órgãos anfícrinos, que é tanto, né, com uma porção exócrina quanto a porção endócrina. É o caso do pâncreas, mas o estômago também faz isso, tá? A secreção do estômago de ácido clorídrico é exócrina. A secreção do mesmo estômago em relação às enzimas digestivas
também são secreções exócrinas. E o estômago também sinaliza, né, o funcionamento de outros órgãos através de hormônios, por exemplo, a gastrina. Então, o estômago também é misto, assim como o duodeno, assim como o fígado, que traz aqui para a gente, ó, a ligação com a vesícula biliar e o ducto biliar. O fígado também joga coisa para dentro do sangue e para fora. O fígado joga para dentro do sangue, por exemplo, HDL e LDL. E para fora, a vesícula biliar vai armazenar a bile. Então, a bile é secreção exócrina. Por quê? Porque cai aqui, ó, no interior do intestino. Né? O ácido pancreático, olha aqui a formação acinosa, também é exócrino, liberando enzimas e bicarbonato. Então, liberou enzima, órgão do sistema digestório liberou enzima, glândula salivar, estômago, duodeno e tudo mais, tem ação exócrina. Se eles também liberam hormônios, então pode esperar, que nem aqui, ó, uma porção endócrina, as ilhotas de Langerhans, liberando insulina e glucagon, fazendo aqui do pâncreas o nosso exemplo de órgão misto, mas sem esquecer desses outros que eu citei. Beleza, galera? Espero que tenha sido útil, proveitosa essa aula, e a próxima será sobre tecido conjuntivo. Um abracinho e um abração para vocês.